Olá! Chegou o momento do dimensionamento da rede malhada. A rede malhada é aquela constituída de anéis, como nós conversamos anteriormente. E o método que nós vamos utilizar para o dimensionamento desse tipo de rede vai ser o método de Hard-Cross. O dimensionamento da rede malhada na verdade, é o dimensionamento dos condutos principais. Os condutos secundários, a gente não vai dimensionar, a gente vai estabelecer que o diâmetro dos condutos secundários vai ser 50 milímetros, no máximo 75 milímetros. A gente vai dimensionar só os condutos principais, que são aquelas tubulações que abastecem os condutos secundários e têm os diâmetros maiores. A distância entre os nós, que nós fizemos no nosso último encontro, né? Nós estabelecemos as vazões de carregamento nos nós. Então, a distância entre esses nós é aproximadamente 500 metros. Isso não é bem uma regra, a gente usa mais como um parâmetro. Podemos ter um pouco mais ou talvez um pouco menos, mas o nosso parâmetro é 500 metros. E a forma de apresentação, de aplicação desse método pode ser duas, né? Uma seria por compensação de perda de carga. Então, eu admito uma distribuição de pressão e calculo a vazão. E a outra seria o que nós vamos trabalhar aqui no nosso exemplo que vem na sequência, que seria por compensação de vazões. Então, eu vou admitir uma distribuição de vazões nos meus anéis e eu vou determinar as perdas de carga. Os fundamentos hidráulicos do método são os seguintes, né? Então, veja aqui o exemplo. Nós temos 2 anéis. Para cada anel, eu vou ter a somatória da perda de carga nula, igual a 0. Por exemplo, aqui no anel 1, que é esse aqui. Então, a somatória, né, da perda de carga que acontece no trecho AB, no trecho BC, no trecho CD e no trecho DA, tem que ser igual a 0, tá bom? Com relação ao nó, né? A vazão que entra tem que ser igual à vazão que sai. Ou seja, por exemplo, aqui no nó B, entra uma vazão 1, sai uma vazão 2, que vem para cá, e sai essa vazão aqui de carregamento no nó. Então, essa vazão menos essa vazão menos essa vazão tem que ser igual a 0. A mesma coisa para o nó 2, certo? É a mesma coisa para os nós do nó 2. Do nó 2 não, do anel 2. Vamos fazer então agora um exemplo com 2 nós. E nesse exemplo, a gente vai, vocês vão começar a entender como que vamos trabalhar. Eu tô vendo aqui que a minha imagem atrapalhou aqui, mas tudo bem, vamos prosseguir. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o traçado dos anéis, vocês já fizeram isso. Depois a gente tem que fazer o carregamento das vazões nos nós, vocês já fizeram isso. Numeração dos nós, vocês também já fizeram. E temos aqui a extensão entre os nós, né? Então, aqui no nó do trecho, no trecho 1, 2, nós temos uma extensão de 600 metros. No trecho 2, 5, nós temos uma extensão de 300 metros. No trecho 5, 4, 600 metros e no trecho 4, 1, 300 metros. E assim por diante. Veja que eu estou entrando aqui com uma vazão de 140 litros por segundo. Essa vazão de 140 litros por segundo é a vazão de carregamento nos nós. Então, o 140 litros por segundo vai ser o 22, mais o 30, mais algo que eu não estou enxergando aqui, mais o 25, mais o 45. Não tem vazão aqui nesse nó 1, só tem nos outros nós.
Bom, a partir de agora, né, que seria o que nós vamos fazer hoje, nós vamos estabelecer as vazões nos trechos. Nós não sabemos ainda quais são as vazões nos trechos. Como que a gente vai fazer isso? Através de uma estimativa. A gente sabe que está entrando 140 litros aqui, né? E eu posso, por exemplo, começar aqui pelo meu último, né? Digamos que a vazão venha por aqui, né? Venha por aqui. Eu vou começar aqui por esses trechos que atendem esse nó 6. O meu nó 6, ele tem uma vazão que sai dele, que é de 18 litros por segundo. Essa vazão que sai, ela vai abastecer a região aí nas proximidades. Então, eu vou estimar que nesse trecho aqui está vindo 9 litros por segundo para abastecer o nó 6, e nesse trecho está vindo também 9 litros por segundo para abastecer o nó 6. Então, 9 mais 9 igual a 18 litros. Tá? E o sentido é esse aqui que eu indiquei através dessas flechinhas vermelhas. Tudo bem? Bom, e assim por diante, né? Agora eu vou aqui, ó, pro trecho 2, 3, né? Eu tenho aqui saindo 30 litros. E aqui, indo pro trecho 3, 6, 9 litros. Então, a vazão nesse trecho 2, 3 vai ser 30 mais 9, que dá 39 litros. Certo? Aqui, por exemplo, né? Nesse trecho 2, 5. O que eu tenho aqui? Eu tenho que tá saindo 9 litros para cá, tá saindo 25 litros da vazão de carregamento. 25 mais 9 são 34 litros, certo? Então, tem que entrar 34 litros para que, né, a soma dessas vazões seja zero. Então, ó, o que entra é positivo. Então, ó, nesse caso aqui do lado, entra a vazão 1, entra a vazão 2, isso é positivo. O que sai é negativo, ó, sai a vazão 3, sai a vazão 4 e sai a vazão de carregamento do nó. A mesma coisa aqui, ó, tá entrando, tá saindo, né, desculpa, 9 litros nesse trecho para cá, e tá saindo 25 litros nesse trecho. Então, tá saindo 34 litros por segundo. Então, eu preciso entrar com 34 litros, tá? Eu estimei que está entrando 24 por esse trecho e 10 por esse trecho aqui. Ah, eu poderia colocar o 24 para lá e o 10 para cá? Poderia. Não tem problema nenhum. O que vai acontecer? Esse diâmetro vai ficar maior do que esse. Mas o equilíbrio depois a gente descobre pela metodologia que nós estamos aplicando. Tá bom? Então, ó, entra 24, entra 10, entra 34, sai 25, sai 9, sai 34. Tá bom? E assim por diante, vamos fazendo em todos os trechos. Então, por exemplo, aqui, ó, no nó 4, sai 24, sai 45, 45 mais 24 vai dar 69 litros. Então, tem que entrar nesse trecho aqui, 69 litros, certo? Bom, então, no final, né, tá entrando 140 litros aqui pelo reservatório, e no trecho 1, 2, 71, no trecho 1, 4, 69. 69 mais 71 vai dar os 140. Então, fizemos a nossa estimativa de vazões. Não significam que serão essas vazões que vão estar nesses trechos. Depois a gente vai verificar como que vai ficar depois da aplicação do hard cross. Agora, em função dessas vazões que nós estabelecemos,
vamos colocar os diâmetros. E para isso nós vamos usar essa tabelinha aqui, ó, que estabelece os diâmetros, as vazões máximas, né, relacionada com o diâmetro, pensando na velocidade máxima de cada trecho, tá bom? Então, por exemplo, para um diâmetro de 100 milímetros, eu tenho uma vazão máxima de 4,7 litros por segundo. Para um diâmetro de 150 milímetros, eu tenho uma vazão máxima de 14,1 litros por segundo. Então, vamos pegar um trecho aqui. Por exemplo, esse trecho aqui, que é o trecho 3,6. A minha vazão aqui é 9 litros por segundo. Qual o diâmetro que eu vou colocar? Ah, vai ser 150 milímetros, conforme essa tabela. Tá bom? E aqui nesse trecho 2,3, eu tenho uma vazão de 39 litros por segundo. Qual diâmetro eu vou colocar? Vamos aqui na tabela. Ah, vai ser 250 milímetros, certo? Então, com isso, a gente estabeleceu nossas vazões e nossos diâmetros. Agora, a gente pode fazer o cálculo da perda de carga. Para fazer o cálculo da perda de carga, nós temos duas equações. Uma seria a equação universal e a outra seria a equação de Ramsey-Williams. Nós vamos utilizar a equação de Ramsey-Williams, que vocês já conhecem. A equação de Ramsey-Williams, ela tem um C, um coeficiente de Ramsey-Williams, que nós vamos estipular que vai ser igual a 120. O C é um coeficiente de rugosidade. Então, nós vamos começar pelo anel 1, que é esse aqui, e depois nós vamos para o anel 2, que é esse aqui. Então, tá aqui, né? Meu anel 1. Para eu colocar na tabela, né? Essas informações na tabela, eu preciso estabelecer um sentido de escoamento. Então, no caso, eu vou estabelecer que o meu escoamento vai ser no sentido horário. Então, o sentido horário, o meu escoamento não, né? O escoamento não está necessariamente no sentido horário, mas o meu sentido que eu estabeleci é sentido horário, certo? Então, veja aqui, ó, por exemplo, o trecho 1,2, ele está no sentido horário, o trecho 2,5, ele está no sentido horário, o trecho 5,4, ele está no sentido anti-horário, e o trecho 4,1, ele está no sentido anti-horário, porque, ó, o sentido do trecho, que é estabelecido por essa flechinha vermelha, é contrário ao sentido que eu adotei para o meu anel, que é a flechinha azul. Então, quando eu colocar aqui na minha tabela, estão aqui meus trechos, né? Coloquei aqui a extensão dos trechos, o diâmetro, a vazão que estiver no sentido horário, ela vai ser positiva, que é o trecho 1,2 e o trecho 2,5, que são iguais ao sentido estabelecido para esse anel. Já os outros trechos, que é o 5,4 e o 4,1, eles estão no sentido inverso, então por isso que eles estão negativos aqui. Aqui, menos 24, menos 69, tá bom? Perda de carga, né? Falei para vocês que a gente vai usar a equação de Ramsey-Williams, que é essa aqui. Esse C aqui vai ser 120, né? O diâmetro, a vazão e o comprimento do trecho, a gente tem aqui, colocamos aqui na tabela, e aí a gente calcula a perda de carga zero. Zero por quê? Porque é nossa primeira tentativa, tá? Então, nossa primeira tentativa é aquela vazão que a gente estabeleceu lá, né, aleatoriamente, e agora a perda de carga vai ser zero também, que é 0H0. Então, a perda de carga vai ser positiva para as vazões positivas e vai ser negativa para as vazões negativas. Aqui embaixo eu vou somar todas as perdas de carga que eu tive no anel. Então, 2,40 mais 0,93,
Menos 2,32 menos 1,14 vai ser menos 0,13 metros. Correto? Agora a gente vai calcular isso aqui, ó. O meu ΔQ, o que é esse ΔQ? É o meu residual de vazão. É o que eu vou somar na minha vazão Q0. É o acerto, né? É a correção da minha vazão anterior. Tá bom? Então, esse meu ΔQ vai ser a somatória das perdas de carga que aconteceram no anel, dividido pela somatória das perdas de carga dividido pela vazão, vezes esse N aqui. Esse N, como a gente está usando a fórmula universal, é igual a 1,85. Se a gente não está usando a fórmula universal, a gente está usando Hans e Williams. Se a gente fosse utilizar a fórmula universal, esse N seria igual a 2. Mas no nosso caso, a gente está usando Hans e Williams, então vai ser 1,85. Então, eu fiz aqui na minha tabela um N vezes perda de carga dividido pela vazão. Deu isso aqui, somei tudo aqui, tá? Então, o meu ΔQ0 vai ser a somatória da perda de carga, que é o menos 0,13, dividido pela somatória disso aqui, que vai ser o 0,4448. Vezes menos 1, né? Tem um sinal aqui. E aí, o que aconteceu, né? Eu tenho aqui no trecho 1,2, 0,29, aqui no trecho 5,4, 0,29 e no trecho 4,1, 0,29. Por que eu coloquei esse XXX aqui no trecho 2,5? Porque o trecho 2,5, ele está em comum com o anel 2. Então, eu tenho que calcular lá o anel 2 para verificar que valor de ΔQ0 vai ser aí nesse trecho. Tá bom? Então, vamos lá para o nosso anel 2. Tá aqui, né? Estabelecemos o mesmo sentido, né? Que é o sentido horário. Fizemos tudo a mesma coisa, né? Colocamos extensão, diâmetro, a vazão, né? Calculamos a perda de carga, calculamos tudo que fizemos no anel 1, o trecho em comum aqui é o 5,2, e aqui o que aconteceu? O meu residual de vazão, ΔQ0, deu menos 0,90, tá bom? Ainda não sabemos aqui esse trecho em comum. Como que nós vamos fazer isso? Então, a gente vai lá para o próximo, né? O anel 1, o anel 2 está aqui, né? Tudo que a gente fez anteriormente. E aqui nesse trecho, né? O meu residual de vazão, né? Esse ΔQ0 vai ser o residual de vazão do anel 1 menos o residual de vazão do anel 2. Então, o residual de vazão do anel 1, o que é? 0,29. E o residual de vazão do anel 2 é menos 0,90. Então, essa conta aqui vai dar 1,19 para o anel 1, certo? E no anel 2? Vai ser o mesmo número, porém vai ser negativo. Porque lembra, num anel, o sentido estava no sentido horário, no anel 1, e no anel 2, o sentido estava anti-horário, por isso que ele vai ser negativo, tá certo? Então, com isso, a gente sabe o residual ΔQ0, tanto do anel 1, de todos os trechos do anel 1, quanto do anel 2. Então, vamos aqui para a nossa tabela, né? Já tudo junto, anel 1, anel 2. O que vai ser meu Q1? Né, a vazão corrigida, vai ser o Q0, né? Então, vamos ver aqui, ó. O Q0, que é 71, mais o residual de vazão, que é 0,29. Então, meu Q1 vai ficar 71,29.
A mesma coisa eu vou fazer para os outros trechos. Lembrando, né, que o trecho 2,5, ele vai ter um residual de vazão diferente dos demais, porque ele está em comum com o outro anel. Tá? Então, minha vazão Q1 vão ser essas aqui, né? Tanto para o anel 1, tanto para o anel 2. Tá bom? Estão um pouquinho diferentes daquelas vazões que a gente estabeleceu anteriormente. Tá certo? E aí, vou fazer tudo de novo, né? E vou chegar em outros residuais de vazão, aqui para o anel 1 e para o anel 2. Então, a gente tem aqui, né, que nessa segunda simulação, a minha perda de carga já deu aqui 0,17 e aqui menos 0,05. Ah, mas até quando que eu vou ter que fazer isso? Na verdade, a gente teria que fazer até zerar. Mas a norma fala o seguinte: vocês devem elaborar esse cálculo até a perda de carga ser menor ou igual a 0,05, que foi o que aconteceu aqui. Tá bom? Aí a gente deve parar. Tá certo? Não, teria que fazer mais uma correção ainda. Mas assim, essa correção é tão pequenininha que não vai, no resultado final, ela não vai influenciar muito. Mesmo assim, eu fiz e vou mostrar aqui para vocês como ficou. Então, ó, fiz a correção aqui da vazão 1, né? Deixa eu mostrar aqui. Fiz a correção da vazão 1 aqui a correção da vazão 1, né? Fiz uma nova simulação e aí tem a vazão 2. Veja que aqui nesse caso, a minha perda de carga, ó, a somatória já diminuiu para 0,02. Ela vai diminuindo, né, conforme você vai fazendo as simulações, até ela zerar. Mas a gente não precisa gastar energia para isso. Porque, ó, olha, a nossa vazão 2, a vazão 1 deu 71,3, a vazão 2 deu 70,9 para o trecho 1,2. A vazão 1 deu 11,2, para o trecho 2, 10,7, né? Então, não tá mudando muito assim, por isso que a gente para aqui, tá bom? Bom, espero que vocês tenham entendido. Tentei ser o mais didática possível e a gente continua durante a nossa aula. Tchau, tchau.